chega mais pra cá, chega de mansinho, bem devagarinho, vem participar. Na casa da gente, a gente se encontra. Aqui tem de tudo, meu amor, pode chegar. Chega mais pra cá, chega de mansinho, bem devagarinho, vem participar. Na casa da gente, a gente se encontra. Meu caro amigo, chega mais, minha amiga, chega bem mais. A partir de hoje, você vai conhecer sempre um grande caso que durante 40 anos de jornalismo, você sabe que eu sou jornalista, a gente teve inúmeros casos fascinantes, mas um dos que mais fascina a gente é o caso que nós vamos narrar hoje. A partir de hoje, você terá sempre durante um programa no mês, um programa especial, falando de uma grande reportagem que a gente viveu. E atendendo a uma série de pedidos de amigos de todo o Brasil, de companheiros jornalistas, nós vamos falar hoje sobre um caso que aconteceu em 21 de agosto de 1966. Quer dizer, teve início, na verdade, em 21 de agosto de 1966. Portanto, quase 41 anos. Agora, em agosto, completa 41 anos. Trata-se do mistério das máscaras de chumbo. Sabe o que é isso? Você vai saber nesse programa de hoje. É um caso em que apareceram mortos dois homens. Miguel José Viana, está aqui, Miguel José Viana, e Manuel Pereira da Cruz. Portanto, Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz. Esses dois homens apareceram mortos numa clareira no Morro do Vintém, em Niterói. Para quem não sabe, o Morro do Vintém é aquele morro que tem atrás do Hospital Universitário Antônio Pedro, propriamente dito num bairro de Fátima. Eles foram encontrados, eu tenho aqui no livro, nesse livro, Malditos Repórteres de Polícia, que é um livro que eu lancei em 98 e que está na 9ª edição, está falando dos grandes casos que a gente trabalhou, e um dos capítulos é exatamente o mistério das máscaras de chumbo. Eles foram encontrados assim, ó, quer ver? Vou mostrar para vocês. Isso aqui é foto do local, quando os bombeiros, na época, os retiravam. Aqui eles estavam sendo colocados já num caixão, né? Ou numa maca do Instituto Médico Legal para transportá-los. Eles foram encontrados, me permita só um instantinho, eu vou te mostrar para vocês, assim. Estas são as fotos do local. Os dois corpos caídos, em decomposição. Ao que se presume, eles teriam morrido entre 16 e 17 de agosto, portanto, 4 dias antes de serem removidos do local. Vestiam capas de chuva, usavam capas de chuva, porque, na verdade, no dia que Miguel e Manuel subiram a clareira do Vintém, subiram o morro para o alto do Vintém, chovia muito. Dias antes tinham chovido muito e aquele local era de difícil acesso. Eles eram campistas, eram pessoas que mexiam com conserto de televisão, certo? De aparelho de televisão, eram também radiotécnicos e tinham lá em Campos a mania de fazer experiências tentando contato com outros planetas, sobretudo Marte. Eles chegaram a fazer dois contatos, ou tentar 2 contatos, um deles na praia de Atafona, logo no início de 1966, segundo testemunhos de pessoas lá de Atafona, em São João da Barra, no estado do Rio, no extremo norte do estado do Rio. E dessa experiência que eles fizeram, tentando contato com Marte, pescadores nos contaram que houve uma enorme explosão dentro do mar, numa área do mar, e do meio dessa explosão surgiu uma bola de fogo de onde sairia algo como se fosse um OVNI, um objeto voador não identificado, ou um disco voador, como se chama popularmente. Um outro contato que eles tentaram foi na casa do Miguel José Viana. Também tentaram um contato, e aí já tinha a participação de um terceiro personagem, que a gente identificou como sendo o piloto civil Elcio Correia da Silva, certo? Que era amigo deles e tal. E
nesse contato, ou nessa tentativa de contato com seres de outro planeta, possivelmente Marte, ocorreu novamente um sinistro e parte da casa do Miguel acabou sendo derrubada, uma pequena explosão. Logo depois, eles vinham para Niterói, em 17 ou 16 de agosto de 1966, viriam para Niterói se encontrar com alguém, se encontrar com provavelmente um terceiro personagem, que a gente até tem, eu digo a gente, a polícia, os ufólogos, mas sobretudo uma pessoa que aqui está no estúdio, que era, na época, e é ainda hoje, detetive dos mais importantes detetives da Polícia do Estado do Rio, que é o detetive Saulo Soares de Souza. Saulo daqui a pouco vai conversar com a gente do alto da sua sabedoria, dos seus conhecimentos policiais em termos de investigação, e que é a exemplo do repórter, do Mário Dias, a exemplo da gente, investiga até hoje esse caso. Mas o fato, o assassinato, a morte, eu já ia falando em assassinato, é uma possível hipótese. O assassinato de Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz, ou a morte de ambos, ela é tão misteriosa, se já não envolvesse contatos com seres de outros planetas, que até hoje, 41 anos depois, quase 41 anos depois, em agosto completa 41 anos, em que apareceram mortes, ainda não se descobriu a causa-morte. Eu tenho aqui, isso aqui tudo é parte, eu gostaria que, não sei se o câmera, o Henrique ou o Fernando pode mostrar, isso tudo aqui é parte do processo. Com muita calma a gente vai mostrar. Aqui é parte do processo. Aqui, por exemplo, eu não sei se vai lá, é essa máscara aqui, o Fernando, olha só. Do lado dos corpos dele, por que máscara de chumbo? Do lado dos corpos de Miguel e Manuel, tinham máscaras, isso aqui são fotos da máscara. Duas máscaras, caídas ao lado da mão direita de cada um, certo? Uma máscara do lado da mão de Miguel e outra máscara do lado da mão direita do Manuel. E isso ainda tornou a coisa mais misteriosa. Por quê? Porque, como eu disse, apesar de muitas investigações, de exumação dos corpos um ano depois, feita pelo legista, então diretor do Instituto Médico Legal Fluminense, Sebastião Failhati, retirando inclusive fragmentos dos corpos para exames, não se chegou à causa-morte. Esse caso é tão misterioso, mas tão misterioso, eu estou falando do mistério das máscaras de chumbo, da morte de Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz, que rendeu em 1968 um primeiro caso, a primeira grande matéria de televisão. Aliás, todos os jornais na época publicaram, e até hoje se publica ainda muita matéria sobre isso, no mundo inteiro. Mas em 1968 rendeu um programa chamado Roda de Fogo, do Jorge Aldir, hoje já falecido, e com a direção do Alcino Diniz. Logo depois, falando sobre esse caso, inclusive o programa do Flávio Cavalcante também, logo depois nós fomos chamados a fazer o primeiro caso da série Linha Direta, então ainda com Hélio Costa, hoje ministro, o ministro da Comunicação, das Comunicações. E fizemos o primeiro Linha Direta, não se chegou a nenhuma solução do caso da morte de Miguel e Manuel, ou do mistério das máscaras de chumbo. Mais para frente um pouco, na direção também do Alcino Diniz, na TVE, então, na antiga TV, quando era diretor o Walter Clark, da TVE, que tinha saído da TV Globo para a TVE, fizemos o Front Page, um outro caso, falando do mistério das máscaras de chumbo. Também não chegamos à conclusão. E agora, mais recentemente, há cerca de um ano, se tanto, nós fizemos uma Linha Direta com Domingos Meirelles, uma Linha Direta Justiça, em que nós, mais uma vez, investigamos muito, mas muito, e não chegamos a nenhuma conclusão. Esse caso vai ser tratado em livro, está sendo tratado, já é tratado nesse livro que eu disse, Malditos Repórteres de Polícia, apenas num capítulo, é um livro de minha autoria, mas vai ser tratado em livro, num livro específico que eu lanço até outubro. Quero ver se lança em setembro, certo? Eu tenho um contrato com a editora para lançar até setembro, até outubro, mas ver se lança em setembro. Se Deus quiser, com revelações novas, novíssimas e que vão esclarecer, se Deus quiser, esse caso. Ou então vamos deixar para que você julgue.
Nós estamos falando do Mistério das Máscaras de Chumbo. No próximo bloco nós teremos um escritor que está aqui pesquisando, um escritor de Curitiba, um professor lá de Curitiba, que está aqui no Rio de Janeiro estudando esse caso. Ele que estuda vários outros casos de OVNIs, de objetos voadores não identificados no Brasil inteiro. Tem um livro lançado chamado Os Olhos do Dragão. Ele vai falar sobre o livro com a gente e vai falar também sobre o Mistério das Máscaras de Chumbo, que é o escritor e professor Carlos Machado. Ele que também é jornalista, ele fala com a gente. Agora, no terceiro e quarto bloco, ou seja, o último bloco do programa, você vai ver revelações sensacionais nesse momento em que eu trago aqui para a TVN, para o Canal 30, na casa da gente, o detetive Saulo Soares de Souza, para a gente falar desse caso que, por incrível que pareça, além de não se ter causa-morte de Miguel e Manuel, não se tem mais, a polícia e a justiça perderam todos os documentos, não se sabe aonde anda o processo. Só eu tenho as cópias, ou parte da cópia do processo. Esse caso, na esteira desse caso, existem várias mortes. Fique com a gente, fique na TVN. Logo depois do depoimento que vem a seguir do escritor Carlos Machado, nós vamos ter o depoimento em primeiríssima mão do detetive Saulo Soares de Souza. Fique com a gente, até já. Aqui tem de tudo, meu amor, pode chegar, chega mais.